Olá, amigos, 5 de junho de 2014, a Voz do Brasil pela Vida. Finalmente encerrou-se o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação, foram votados os últimos destaques, não houve tentativas espúrias, que eu adverti aqui que poderiam ter acontecido, de reverter aquilo que já tinha sido votado e decidido, e, portanto, a ideologia de gênero está fora do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, que vai agora à sanção presidencial. É uma lei que tem muita coisa boa, especialmente em termos da reserva de recursos do orçamento nacional para a educação. Sabemos perfeitamente que é um plano de fachada, porque o propósito do atual poder não é, em absoluto, educar o país, é manter largas multidões do nosso país na ignorância e na dependência moral dos planos meramente assistencialistas, como o Bolsa Família, para assegurar o poder. É só lembrar George Orwell, na sua obra 1984, e um dos lemas do INGSOC: ignorância é força. Ignorância para o atual poder é força, isso é fachada. Mas pelo menos, se chegar ao poder um governo sério, terá um instrumental adequado, pelo menos em termos de recursos, de estrutura, para levar adiante o plano de educação do país. Sem ideologia de gênero. Mas não pensem que o atual poder perde o fôlego, não. Teve uma derrota pontual em termos de ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, mas continua com o processo da revolução cultural. Por exemplo, oferecendo espaço aos grupos que atuam na sociedade de forma espúria para promover essa revolução cultural, entre outras coisas, em relação à questão da inviolabilidade da vida, defendendo a tal liberdade da mulher ao próprio corpo, que ninguém nega, mas que não pode em absoluto significar o direito de chacinar um inocente no ventre materno daquela mulher, por decisão de quem quer que seja, dela mesma, um namorado, um marido, um amante, um médico, um juiz, de quem quer que seja. Como é que se oferecem esses espaços a esses grupos? Oferece-se como se oferece, por exemplo, as putinhas aborteiras. Opa! Ficou louco o Coronel Paes de Lira? Está ofendendo grupos de jovens, estabelecendo, atirando a esses grupos a pecha de putinhas aborteiras? Não, em absoluto. Eu não perdi o juízo. Putinhas aborteiras é o nome de um grupo musical composto exclusivamente por mulheres muito jovens lá do Rio Grande do Sul. É o nome que elas mesmas se atribuíram, a esse grupo. E esse grupo se apresentou, e os senhores vão ver aqui o link, e eu peço às senhoras e senhores que assistam ao filmeto, divulgado sabe onde? Onde, por exemplo, num dos grandes canais aí que favorecem a revolução cultural, a peso de muito dinheiro e vendendo a alma ao diabo, como as grandes redes de comunicação do nosso país? Não. Na TV educativa do Rio Grande do Sul, paga, portanto, com dinheiro público, financiada com o dinheiro dos seus impostos. Assistam ao filmeto, mas não na presença dos seus filhos, porque ficarão muito envergonhados se atreverem a assistir a esse filmeco na presença dos seus filhos. E vão ver lá o espaço que tem para a divulgação de suas teses da revolução cultural, de destruição de valores, as putinhas aborteiras. É o nome que elas se dão a si mesmos. E continua o processo da revolução cultural. Ontem foi aprovado no Senado, sem debate algum, o projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados, com a numeração de PLC número 58/2014 no Senado, sem emendas, do modo como veio da Câmara, a conhecida lei, conhecido como Lei da Palmada, e vai à sanção presidencial, que certamente será sancionada. Portanto, daqui a um dia, 2 dias, será absolutamente proibido no país a um pai, a uma mãe, a uma pessoa
que detém a guarda de uma criança ou adolescente para educá-lo, se quer desferir-lhe uma palmadinha no traseiro para mostrar a ele em determinados momentos que certas condutas não são aceitáveis socialmente. Por exemplo, se numa reunião familiar uma criança insistir em agredir os priminhos, em agredir os amiguinhos que estão presentes a uma festinha de aniversário, mostrando uma conduta de violência que deve sofrer uma sanção moderada para mostrar a essa criança que não é certo, não é correto agredir as outras pessoas. Isso frequentemente acontece quando a criança é recalcitrante, exatamente por uma palmadinha no bumbum. O pai e a mãe que se atrever a fazer isso agora, estará em curso nessa lei. E embora não vá para a prisão, porque a lei não impõe sanções de prisão, poderá ser encaminhado a tratamento psiquiátrico compulsório pelo juiz de direito, se alguém denunciá-lo. Aliás, a lei estabelece um verdadeiro sistema de delação na sociedade em relação ao pai, à mãe, que seja mais enérgico na educação do seu filho. Uma palmadinha nunca fez mal a criança alguma. Por que digo que é uma palmada? Exatamente porque o artigo 18A do Estatuto da Criança e do Adolescente, modificado pela lei, passará a ter a redação seguinte: a criança e o adolescente têm o direito a serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico. Castigo físico, além de qualquer tratamento cruel ou degradante. Evidentemente que ninguém defende tratamento cruel ou degradante a criança ou adolescente, bem como a pessoa alguma no nosso país. Mas a expressão castigo físico é que é perigosa, porque ela envolve qualquer compulsão física, por mais suave e aceitável que seja. Uma palmadinha no traseiro já significa castigo físico. Até mesmo a contenção física de uma criança que se mostra agressiva em determinados momentos pode ser entendida como castigo físico e poderá se submeter os pais a tratamento psiquiátrico compulsório, quando nem mesmo os usuários de drogas ilegais no nosso país podem ser compelidos a tratamento psiquiátrico compulsório. É assim que avança a revolução cultural. E agora, estribada no decreto número 8.243, de 23 de maio de 2014, da senhora Presidente da República, que institui a Política Nacional de Participação Social. Leiam esse decreto, peço-lhes, a fim de praticamente instituir, impor no Brasil o funcionamento dos soviéticos, exatamente como funcionaram na maligna União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois da vitória bolchevique de 1917. E para quem tem dúvida, é só ler no artigo 3º, inciso 7º, uma das diretrizes gerais dessa tal política nacional de participação social, que nós comentaremos posteriormente com mais profundidade. Uma das diretrizes é a ampliação dos mecanismos de controle social. Eu vou repetir: a ampliação dos mecanismos de controle social. Controle social de quem, cara pálida? Nós sabemos muito bem de quem. De controle social daqueles que, como nós, se opõem ao atual poder. Daqueles que, como nós, lutam contra a imposição da revolução cultural no nosso país. Revolução cultural essa que tem como uma das suas metas-força a imposição do aborto, que para nós é homicídio qualificado a sangue frio e tortura em qualquer fase da existência do ser humano no ventre materno. Mas é muito fácil praticar tais crimes, porque o matador nem sequer olha a vítima nos olhos, nem mesmo escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.